Bem, então vamos fazer agora um exemplo, tá? Então, de medidas descritivas, incluindo a medida de tendência central média, as medidas de variabilidade absoluta, variância e desvio padrão, e medida de variabilidade relativa, que é o coeficiente de variação. Então, esse exemplo que a gente vai fazer agora, os dados são tabelados por intervalo de classe. Então, uma distribuidora de refrigerantes fez um levantamento sobre o consumo semanal em litros por pessoa em janeiro de 2002, em uma cidade do litoral, obtendo. Vamos lá. Então, a nossa variável, gente, é o consumo, né? É o consumo de refrigerante em litros. Então, ela vai de 0 a 0,5, de 0,5 a 1, de 1 a 1,5, de 1,5 a 2, de 2 a 2,5. Número de pessoas, tá? Então, nós temos aqui 57 pessoas, né? E a gente quer encontrar, então, a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? Lembrando que, primeira coisa, as fórmulas, gente, tanto para média quanto para variância, né? Elas vão ser iguais, as mesmas fórmulas para dados tabelados por ponto. O que vai mudar, gente? Que nós temos que encontrar o quê? O ponto que vai representar, né? O ponto que vai representar a classe, né? Que é o ponto médio da minha classe, que é o meu xi, né? Então, vamos lá. O meu xi, meu Deus, tá difícil o negócio, né? Então, o meu xi vai ficar o quê? 0 mais 0,5 dividido por 2. Então, o meu valor vai ficar 0,25, né? 0,5 mais 1 dividido por 2, 0,75. 1 mais 1,5 dividido por 2 vai dar 1,25. 1,75, 2,25. Né? Então, esses são os valores dos meus pontos médios. Ai, que horror que tá esse xi. Meu Deus do céu, gente. Ai, me perdoem, né? Eu não vou pro céu. Senhor, que eu não vou pro céu. Né? Bom, então nós temos aqui os valores representando, né? Como que a gente faz mesmo ponto médio, gente? Bom, vai lá e relembra. Mas, né, a prof vai dizer, é 0 mais 0,5, 0,5, igual, né, dá um igual, dividido por 2, 0,25 e assim sucessivamente, né? Então nós temos o ponto médio que vai representar cada uma das classes. Então agora a gente pode encontrar quem? A minha média, né, que é o meu x barra da minha letra A, né, gente? Vamos colocar aqui, letra A. Então, vamos lá. Média, que é o meu x barra, vai ser igual a quem? Dados tabelados por classe, mesma fórmula para dados tabelados por ponto, que é o somatório de xi vezes fi dividido por n, né? Então, vamos lá. Minha média vai ficar... Senhor, será que eu consigo colocar aqui? Acho que não, né? Mas vamos ver. Então, x barra, né, vai ficar igual. Primeiro valor da variável, 0,25 vezes 10, mais 0,75 vezes 25, mais 1,25 vezes 9, mais 1,75 vezes 7, mais 2,25 vezes 6. Então, tudo isso dividido por 57, né? Então, a minha média... Ai, que coisa feia que tá isso aqui em cima, né? A gente geralmente tenta colocar, como eu passei para baixo, né? Coisas de matemático. Depois alguém vai ver e vai dizer, meu Deus, que coisa horrível, né? Então, a minha média vai ficar o quê? Vamos lá. Multiplicando, né, esses pares e somando, a minha média vai ficar igual a quanto? Bom, o numerador, segundo os meus cálculos, vai dar 58,25, tá? Dividido por 57, 1 por 57, que vai dar 1,02, tá? Aqui, gente, a gente poderia deixar aqui, tá? Litros, né? Ou, gente, eu vou usar média igual, tá? Aproximadamente 1 litro, tá?
tá? Por que, gente, eu vou usar 1? Para facilitar os meus cálculos. Vocês já viram que não é lindo colocar esses valores aqui, né? Que a prof faz a letra horrorosa, né? Então, se eu colocar mais um algarismo significativo, Jesus, vocês não vão querer ver, né? Então, em média, eu tive uma média de 1,1 litro ou uma média de 1,02 litros por pessoa, né? Essa é a minha interpretação. Letra B, eu quero encontrar o meu desvio padrão. Então, meu desvio padrão, DP, é igual ao símbolo desvio padrão da amostra, que é o Szinho. Esse Szinho, né? O meu Szinho, lembrando que ele é a raiz de quem? Da minha variância. Então, primeiro, nós vamos encontrar quem? A variância, que é o S ao quadrado, né? Bom, prof, qual foi a fórmula para variância? Vamos lá, dados tabelados por intervalo de classe, tá? Então, lá no videozinho, lá no material de vocês, nós temos lá dados tabelados por intervalo de classe. Variância para dados tabelados por intervalo de classe, tá? Então, lá a gente vai encontrar a fórmula. Então, a fórmula da variância para dados tabelados por intervalo de classe vai ser o somatório, né, de cada um dos valores da variável, menos a média, né, tudo ao quadrado, né, essa diferença, vezes quem? A frequência, dividido por n menos 1. Lembrando que quem é o xi? Qual é a diferença dessa fórmula para dados tabelados por ponto? Que o xi é ponto médio de classe, que nós vamos usar esse valor, esses valores aqui para representar o intervalinho da classe. Então, ele que vai ser meu valor da minha variável. Então, vamos lá. Variância, repete, S ao quadrado, igual. Sempre alguma coisa igual, né, meus... Tá? Então, vamos lá. O primeiro valor da variável é 0,25, né? Então, vai ficar aqui, ó. 0,25, né? Oxi. Menos a média, que eu falei que eu vou usar 1, né? Eu vou arredondar para 1 para facilitar os meus cálculos. Quer dizer, a minha escrita aqui, né? Ao quadrado, vezes o número de vezes que aparece na classe da primeira classe. Nós temos 10 elementos, ó. Né? Vamos olhar ali, 10 elementos, tá? Mais, né? Mais, oxe, o segundo, abre parênteses, que vai ser 0,75, ponto médio. A prof anotou aqui antes, pra gente não perder tempo subindo e voltando, vocês vão na tabela. Menos 1 ao quadrado vezes a frequência do 0,75, que é 25, tá? Então, vezes 25. Mais o próximo, que é 1,25, menos 1 ao quadrado vezes quem? A frequência dele, que a prof vai ter que olhar, que é 9. Então, vezes 9, mais, agora, 1,75, menos 1 ao quadrado, aqui é menos, né? Ache Maria, vamos lá, né, prof? Tá louco. Vamos deletar tudo, então, aqui. Então, 1,75 menos 1 ao quadrado, vezes a frequência dessa classe, que é 7, né? Mais, vamos passar aqui para baixo, então, mais ao último valor, que é 2,25, que representa a classe, né? Que é o ponto médio da classe, menos a média, que é 1 ao quadrado, vezes a frequência, que é 6, né? Então, a prof vai fazer aqui, vou limpar aqui, né, gente? Só vou transferir aqui porque ficou muito ali. Senão os matemáticos vão me matar. Então, variância igual. Então, tudo isso, né, dividido por n menos 1. Então, o nosso n é 57 menos 1, né? Então, 57 menos 1. Então, variância, vamos lá. Termo, gente, fazendo a diferença ao quadrado e a multiplicação. Então, gente, 0,25 menos 1 vai dar menos 0,75. Menos 0,75 ao quadrado vezes 10, tá? Então, isso vai dar 5, tá? Eu já fiz esse termo.
Façam aí para testar. 5,6, 25. Mais o segundo termo, que é 0,65 menos 1, 0,25 ao quadrado, vezes 25. Isso vai dar 1,56, 25. Mais 0,25 aqui ao quadrado vezes 9, 0,56, 25, mais esse penúltimo, 3,93, 75, mais 9,375, tá? Bom, tudo isso, todos esses termos, né, dividido por 56, né, vai ser igual. Vamos lá. Então, a minha variância vai ficar igual a quanto? Somando tudo isso, né, eu vou ter 21,1 aproximadamente, dividido por 56. Então, isso aqui vai me resultar num valor de 0,38. 0,38, que a unidade é litros, né? Litro ao quadrado. Então, lembrando que só tá ao quadrado que em cima da unidade, não é o 0,38, tá? A resposta da variância é 0,38 litro ao quadrado. Então, é muito importante lembrar que variância sempre é unidades ao quadrado, tá? Então, agora eu quero encontrar quem? Vou chegar na minha resposta da B, que eu quero encontrar é o desvio padrão, que é a raiz da minha variância, né? Então, a raiz de 0,38. Né? Então, aqui eu vou obter que o desvio padrão vai ser igual a 0,60, 0,62 aproximadamente. Opa! 0,62 litros, tá? Então, eu voltei para a minha unidade, né? E como que eu posso representar? Lembrando que a gente normalmente representa média, né? Mais ou menos o nosso desvio padrão, né? Então, a nossa média que nós temos é 1, né? Que eu arredondei para 1, a média é 1 litro, mais ou menos, então, um desvio padrão de 0,62 litros. Então, essa é a nossa distribuição. Eu posso olhar a minha distribuição de valores, observando essas medidas descritivas, olhando simplesmente esses valores, né? Que a média foi 1, né? 1 litro por pessoa, mais ou menos um desvio padrão de 0,62. Então, eu posso dizer que a maioria das pessoas, né? Elas tomaram, né, essa quantidade aqui, né? Qual é a quantidade limite, lembram? Ó, 1 menos 0,62, que seria 1 menos, a média menos um desvio padrão, e média 1 mais 0,62, né? 1 menos 0,62 vai dar 0,38, é isso? Ó, 0,38, né? A litros a 1,62 litros. Então, a maioria das pessoas nessa distribuição, né? E se ela segue uma distribuição normal, a gente sabe que mais ou menos 68%, por exemplo, das pessoas tomaram, né? Ou utilizaram, consumiram refrigerante de 0,38 litros a 1,62 litros. Tá? E por último, a letra C, que vai sobrar um espacinho aqui, né, para fazer a letra C, né? Então, a letra C, que é o coeficiente de variação, que é o meu CV. Mesma coisa, é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Né? Então, o meu desvio padrão foi 0,62 dividido por 1 vezes 100. Que vai dar, então, aproximadamente 62%. Né? Mostra, na verdade, o meu coeficiente de variação, 62%, é alto, tá? Quanto mais próximo de zero, melhor, né? Quanto maior,
pior, né? Então, aqui, na verdade, ele tem um alto coeficiente de variação. E isso a gente vai ver depois na análise de experimentos, tá? A gente vai usar bastante coeficiente de variação para análise de experimentos, para análise de variância, tá? Pra gente ver se o experimento foi bom ou não, tá? Quanto maior o coeficiente de variação, pior. Né? E tem até uma classificação que eu coloquei no material de vocês, né, que ele fala, né, para algumas áreas, o coeficiente de variação, né, se ele é baixo ou não. Então, o coeficiente menor que 10%, ele é baixo, de 10 a 20 em algumas áreas, principalmente agrárias, se não me engano, o que ele tá aqui é médio. De 20 a 30 alto, maior que 30% é muito alto, tá? Então, em algumas áreas. Bom, se você tá fazendo num ambiente controlado, um coeficiente de variação que aqui parece ser baixo, se ele for de 10%, ele não é baixo, tá? Ele seria alto, dependendo do que a gente tá dependendo da análise que a gente está fazendo. E isso, dependendo da área, já tem sua classificação também, tá? Então, depende muito do ambiente que a gente está trabalhando. Se é um ambiente que eu espero que a variação seja alta, né? Eu vou ter um coeficiente de variação alto. Agora, se eu já espero que não tenha muita variação de ambiente, minha variabilidade teria que ser mais baixa, tá? Bom, era isso então com relação aos exemplos, tá? Então eu fiz aqui o último que seria para dados tabelados por intervalo de classe.